Pessoal, tá aí uma mente que a gente deveria ter. Uma mente livre. Vamos trabalhar para a gente conseguir essa mente. Uma mente que não está presa, uma mente que não está restrita. Ela é livre. Livre e sutil. Ok? A culpa. A culpa, ela já está na nossa alma, porque a primeira culpa que a gente tem é o afastamento que a gente fez em relação a Deus. E carregamos um monte de culpa pelos erros encarnatórios que já praticamos. Então tem um monte de coisa aí. Aí se encontra um motivo na vida atual, toda essa força constela. E a culpa nos arrasa. Então nós temos que fazer um processo de prevenção, porque muito problema ocorre. Quer ver? Olha aqui. Aqui está o espectro da culpa. Né? Que ela vai da autocondenação à viciação. Então está aqui, ó. Os vícios nascem da culpa. Então todo vício, no fundo, tem uma culpa. É lá que nasce. E olha como é que Emmanuel define. Quando fugimos ao dever, precipitamos um sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. Então a fuga do dever, ontem, hoje, é sempre assim. Então nós temos que buscar essa culpa que tem em nós. Todos nós temos. Temos de trabalhar essa culpa, entendê-la, dissecá-la, para que a gente possa ampliar essa condição e conseguir fazer uma observação mais ampla. O Evangelho é a culpa. Vamos dar uma olhadinha? Olha que coisa. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Oh, orgulho. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo foi enforcar-se. Então você vê que Judas teve um erro e ele não conseguiu voltar por orgulho. E muitas vezes nós fazemos isso. O sentimento de culpa que está na nossa alma, nós em vez de falar assim, não, para, vou voltar e vou refazer. Você vai e joga a vida pela janela. Igual Judas fez. Ele podia ter parado e falar assim, não, eu vou voltar, ué, que isso? Agora, outra pessoa fez a mesma coisa de Judas, um pouco menos grave, mas olha aqui o que acontece, ó. Ele também traiu Jesus. O Senhor voltando-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Saiu dali e chorou amargamente. É muito bacana a palavra amargamente. Porque é o mesmo campo que Judas comprou as 30 moedas, que pegaram as 30 moedas e comprou um campo amargo. Então, você vê, Pedro voltou e se tornou o maior exemplo dos apóstolos e liderou apóstolos. Você imagina se Judas não tivesse ido? Tivesse voltado, enfrentado, igual Paulo de Tarso fez. Toda vergonha, toda dor. Você vê, Paulo de Tarso, quando voltou lá na casa do caminho, a primeira coisa que perguntou foi para Pedro: Pedro, onde que Estevão dormia? Tem como você me deixar na cama que ele dormia, no local que ele dormia? E o cara tinha matado Estevão. Quer dizer, são 2 comportamentos. Então a culpa é a oportunidade de falar assim, agora eu vou fazer certo. E não pedir desculpa. Muitas vezes a desculpa é uma maneira orgulhosa de ser. A gente tem de pedir desculpa fazendo por outro aquilo que a gente acabou com ele. Não adianta falar assim, me desculpa, a pessoa vai falar assim, não, você está desculpada. Não, devolve para ele aquilo que você tirou. Depois peça desculpa. Não admita você fazer diferente. Não vai na desculpa barata.
Porque isso é orgulho e você continua com orgulho. Não, o que você fez, devolve. Porque aí você realmente vai poder pedir desculpa. Então, o erro é para ser consertado na medida do que você errou. E só depois é que vem um pedido de desculpa. Opa. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E assim vêm os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Sabe quem escreveu isso? Pedro. Olha que bacana. Porque ele vivenciou isso. Isso é de Pedro. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Ele passou por isso, então ele sabe o que está falando. Então o primeiro processo é arrependimento. Depois do arrependimento, não é arrependimento morto que vira remorso, que fica o tempo todo. Não é remorso, ação. Eu arrependo e vou consertar. Seja o que for, eu vou consertar. O arrependimento, incessantemente fortalecido pelos reflexos de nossas lembranças amargas, transforma-se num abscesso mental, envenenando-nos pouco a pouco e expelindo em torno a corrente miasmática de nossa vida íntima, intoxicando o alço espiritual de que nos desfruta o convívio. Então, quando você tem a culpa e você faz o arrependimento, mas esse arrependimento não vira ação, o que ele vai fazer? Ele transforma-se num abscesso mental. Você entendeu como é que faz as doenças perispirituais? Como é que acontece a deformação psíquica? Nasce desses tumores. E muitas vezes a pessoa fica aqui com a culpa, fica com arrependimento, mas não aceita. Eu não fiz isso. Nega. Aí a deformidade é muito maior. Então olha aqui que ele diz, a corrente miasmática de nossa vida intoxicando o alço espiritual de que nos desfruta o convívio. E você influencia os outros por essa vibração. E olha bem o que ele diz aqui, projetando, presta atenção nisso, projetando as energias dilacerantes de nosso próprio desgosto ante a culpa que adquirimos, quase sempre somos subitamente visitados por silenciosa argumentação interior que nos converte o pesar, inicialmente alimentando contra nós mesmos em mágoa e irritação contra os outros. A culpa leva também à mágoa e à irritação contra os outros. Então, muitas vezes, os nossos acessos de cólera têm um ponto de culpa lá dentro. As nossas mágoas, que nós jogamos sobre os outros, têm um ponto de culpa lá dentro. Então, quando você estuda a culpa, você estuda culpa, ressentimento e estuda mágoa e estuda raiva. Não, o reconhecer o erro pode ser considerado como arrependimento desde que ele transforme em ação. É um tipo de arrependimento, porque é o arrependimento que te leva à ação. Não, mas o arrependimento que não transforma em ação. Ele está falando daquele arrependimento morto. Você fala assim, eu errei, oh meu Deus, eu errei, oh meu Deus, eu errei. Mas eu não transformei isso em ação. Se você falar assim, eu errei, ótimo. Estou arrependido, ótimo. Qual a ação que eu vou fazer? E tem de ser uma ação igual e contrária ao seu erro. E consertar ele.
Aí sim. Krishnamurti. A tendência de todos nós, conformarmos com as coisas, acostumarmos com ela, delas culpando as circunstâncias. Ah, se as coisas estivessem correndo bem, eu seria diferente, dizemos. Ou, dai-me a oportunidade e eu me preencherei. Ou, e esmaga-me a injustiça de tudo isso. Sempre a culparmos das nossas perturbações os outros, ou o nosso ambiente ou a situação econômica. Então a gente pega e transfere isso para as pessoas. Ah, eu estou assim, mas também como é que não vai ficar assim se o mundo está assim? Eu estou assim, mas também com esse mundo difícil do jeito que está. Aí eu fiz isso, mas também, poxa, olha aí a roubalheira que está no mundo. Ou seja, você além de ter o processo de mágoa e de irritação, você projeta nos outros. E aí se justifica por aquilo que está acontecendo. Ah, e todo mundo rouba, eu também roubo. É igual o Zé, todo mundo é safado, eu também sou. Fazer o quê? Eu estou no mundo. Essas desculpas. Agora presta atenção nisso aqui, que é muito legal. Eu já falei isso para vocês várias vezes. Agora está aqui para mostrar que é verdade. Esse estado negativo, que martelados pelas vibrações de sentimentos e pensamentos doentios, atingimos o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica, enredando o corpo e a alma nas teias da enfermidade, com a mais complicada diagnose da patologia clássica. A noção de culpa, com todo o séquito das perturbações que lhe são consequentes, agirá com os seus reflexos incessantes sobre a região do corpo ou da alma que corresponda ao tema do remorso de que sejamos portadores. Então a culpa bate no órgão símbolo do seu drama. Olha, eu tenho uma culpa porque eu não agi na hora certa. Você vai ter problemas no braço. Eu tenho culpa porque eu não fui lá e usei do meu livre-arbítrio para fazer as coisas. Você vai ter problema nas pernas. Pode, a culpa aí. Coisas que você não quis ver. Vai para o órgão símbolo. E faz a simbologia do processo. E aí você tem de olhar para isso e falar, meu Deus, o que eu não quis ver? Para você trabalhar isso na sua alma. Dolorido sim, meu anjo. Mas é um caminho valoroso. Esse processo vai formar símbolo no nosso corpo. Por isso que na hora que a pessoa fala uma doença, na hora eu falo assim, poxa, onde é que está o processo? É na culpa, é no medo? Porque ele simboliza no corpo. Lembra o medo simbolizando um problema mais profundo? A doença no corpo simboliza um problema que está no psiquismo. Então na hora que a pessoa fala o problema, você fala, poxa, aí tem um... Sabe essas doenças autoimunes? Todas nascem da culpa. Todas. Artrite reumatoide, poliartralgia, tudo é culpa. Fibromialgia. É o primeiro estágio da doença da culpa. Por isso que leva à depressão. E a culpa pode estar num pensamento enganoso. A culpa porque eu não fui a filhinha do papai. Cadê a filhinha do papai aqui, né? Então, a culpa porque eu fiz uma coisa que não está conforme o filhinho do papai. Muitas vezes não é uma culpa de gravidade, de conduta, mas é a culpa de um costume de condicionamento. Então ela, por exemplo, vai ter tiroidite de Hashimoto, vai ter psoríase. Tenho asma. Eu sabia, eu ia chegar lá na asma, que eu estava descendo. Vai ter asma, vai ter artrite reumatoide. Hã? Ué, lógico. Porque a ansiedade, tem de fazer tudo que o papai quer e a mamãe quer. Aí você chega em casa, eu viajo, filha bate na mãe e no pai. O pai e a mãe, quando vê os filhos, as filhas, pendendo para o lado do mal, da droga, por exemplo,
Ele se sente muito culpado, né? Sente. Sente sim. Certo? Porque acha que é a culpa dele dos filhos fazer isso. Mas muitas vezes não é. É o filho. Então tem de ter esse entendimento, porque senão você carrega uma culpa que não é sua. Né? Pessoal, então lembra disso. A região do corpo que foi afetada é simbólica. O AVC? O AVC é o seguinte, é uma tensão tão grande que muitas vezes nasce da culpa, ou da ausência do que não fez, ou da mágoa excessiva, que leva a esse processo. E aí paralisa, ou seja, eu paraliso no medo. Aí dá o AVC. Tudo isso está correlacionado. Diabetes, tem dois processos no diabetes. O medo e o enfrentamento. Sabe esse negócio que você tem que enfrentar a vida toda? Enfrentar. Aí você tem que estar descarregando inúmeras substâncias vasativas e tal, daqui a pouco tem a diabetes. É natural. Diabetes muitas vezes é fruto da luta. E de outras vezes é fruto do medo. Artrose? Artrose é o seguinte, a pessoa que é rígida pra caramba. E sabe que tem de ceder, sabe que tem de mudar, mas não vou mudar. Aí desenvolve a mágoa, aí passa a vida com raiva, mágoa, revolta e culpa. Aí tem de dar artrose. Alzheimer? O Alzheimer é o seguinte, um dia nós vamos descobrir que o Alzheimer está ligado a um vírus, que está ligado ao metabolismo, etc. Mas o Alzheimer é o seguinte, é a carga da vida. Olha só, antigamente as pessoas viviam até 50 anos, viviam até 40, 50, 60, e chegou uma época de 70, agora nós estamos caminhando para 75, 80. Então a humanidade nunca viveu tanto. E a gente não sabia o que todos os complexos de culpa, de medo, de tristeza, de luta, poderia fazer no cérebro, igual você viu ali o Krishnamurti falando, na sequência da existência. Antigamente, uma pessoa que conseguia pular os 70 anos, hoje em dia nós temos uma maioria da população já pulando. Você entendeu que agora nós vamos entrar no novo reino? Quer saber o que causa todas essas lutas? O Alzheimer é essa luta. E chega aquele ponto que a pessoa não aguenta mais. Gente, vocês vão ver quando vocês vão ficar velho. À medida que vai ficando velho, você vai cansando da luta. Você não quer mais aquele tipo de problema, você já vai cansando. Você fala assim, eu tive força para engolir um leão. Eu não tenho força agora para cuidar de um gato. Porque o gato te machuca. Então você vai ver, você vai sentindo, você vai perdendo a força. Mamãe, quando me falava isso, quando ela estava na idade que eu estou, um pouco mais, ela me falava isso, larga de onda, dona Magnólia. Que ficar frágil o quê? Você é uma mulher forte pra caramba. Larga de onda, vão meter o taco de beisebol no leão. A senhora para com isso aí, que é papo furado. Mas na hora que eu cheguei agora, eu falei, não, minha mãe não estava com papo furado, não. É verdade. Deixa eu pegar o taco. Mamãe estava certa, acontece isso mesmo. Ela estava correta. Certo? Por quê? Por causa dessa luta nossa. E uma das maneiras é a gente sair do mundo. Sai no Alzheimer. Como prevenir? Aí você vai ter de criar um campo de espiritualidade forte. Mas isso também não é segurança que não terá. Certo? Mas é uma prevenção que pode dar certo. A perna está relacionada com o livre-arbítrio. Decisões que você deixou de tomar. Tem gente que prefere deixar as pessoas agirem por ela do que tomar decisão. Eu não quero separar. Se meu marido quiser que ele tome a decisão. Por meio dos infernos? Ué, a vida é sua. Assuma a sua vida. Eu não quero fazer isso, eu vou ficar esperando para ver qual é a decisão. Não, filho, é sua vida. Você tem que ser responsável por ela. Errando ou acertando é a sua vida.
Então nunca deixe. Você tem de decidir as coisas. E aí quando você não decide, trava a perna. Sabe aquela situação que você espera a vida toda? Aquele marasmo. E você não toma atitude nenhuma, porque você tem medo da insegurança da vida, de ficar só. Dá isso. Agora presta atenção nisso aqui, gente, que a gente vai entender muita frição no plano espiritual. Dona Irma, a pergunta, qual que é a prevenção para o Alzheimer? Não deu para ouvir. Prevenção com Alzheimer e espiritualidade. Tá? Desenvolve o campo espiritual. Mas a senhora não vai ter, não. Né? Tranquilo, né? Não, já era. A senhora tirou de letra isso aí. Pelo transe da morte física, gente, presta atenção nisso aqui, que vocês vão entender muita coisa que a gente atende na desobsessão. Pelo transe da morte física, regressamos à vida maior com a soma de realizações que nem sempre são aquelas que devêramos efetuar. Em muitas circunstâncias, imagens trazidas da permanência na carne são fantasmas terríveis. Nascidos de nossas próprias culpas, exigindo reajuste e pagamento, a modelarem para os nossos sentidos o inferno torturante em que se nos revolvem as queixas e aflições. Então, quando você morre, e você não tratou essas imagens que nós estamos falando aqui hoje, desde ontem nós estamos falando, essas imagens vão concentrando. E quando você morre, essas imagens tomam a vida e formam o seu inferno. Então não deixe nenhuma imagem na sua mente sem estudá-la e dissecá-la. Porque se ela ganhar força, ela vai construir núcleos. Quando você morrer, elas explodem e te prendem nas regiões infernais, repetindo. E a pessoa não vê outra coisa. E aí ela acha que é coisas que estão fora dela. E é a mente dela que forma. Sabe essas imagens do medo? Sabe essas imagens do que você tem medo? Por exemplo, vamos supor que você tem medo lá do coró. Aí quando você morre, está um monte de coró em cima de você. Você não tratou essa imagem. Você tem medo das suas tentações sexuais. Quando você desencarna lá, explode com 1000 demônios sexuais à sua volta. Ele fica preso na mente. Então trata, disseca, limpa, varre, transforma. O interessante, né, Maurício, é o seguinte, porque assim, as imagens virão... Paulinho. O interessante é porque as imagens virão, porque elas fazem parte da gente e elas estão presas num contexto maior. A questão é muitas vezes que a gente, né, quando as imagens começam a refluir de maneira mais intensa, a gente começa a retroalimentar. Que esse, na minha opinião, é o maior problema. Porque aí você vive 2 horas, 3 horas do seu dia pensando naquilo e se culpando com aquilo, ou não fazendo o movimento que deveria ser feito. E aí você vai complicando uma coisa que já era complicada. Né? E você entendeu que se você deixa, você fala assim, não, mas eu não tenho força para fazer, vai explodir lá no processo de desencarnação. Ó, gente, para que nós vamos sofrer isso? Porque vai explodir lá. Agora, então eu vou encarar logo, já trato logo, limpo isso aí tudo. E é o que você falou, associando a constelação com a terapia, tudo. Com o passe, com o reiki, tudo que com você a prece, tudo, com autoconhecimento, com tudo. Autoconhecimento. Tudo que tiver. Até a madame lá da rua que fala assim, não, minha filha, vou dar uma benzer. Você benze, minha irmã? Benze. Me ajuda aqui. Tira essa nhaca. Entendido? Mas busca, trabalha, não fica parado. Porque isso aí vai explodir em um dia. Agora, imagina você deixar para explodir na morte. Nesse sentido, o corpo protege. Ué. Por isso que tem muito velho que não morre. Ele fica lá. Porque ele tem medo. Porque na hora que ele morrer vai ter de enfrentar isso. Aí daqui a pouco ele não dorme. Porque quando ele está ficando mais velho, aí as cenas vão voltando
Aí ele tem pesadelo. Aí ele começa a não dormir. Aí a filha não aguenta, leva lá e taca remédio nele. Dorme, velho. Dorme para me ficar livre. Eu não aguento você aí. Aí dá lá o remédio pro velho para ver se o velho dorme. E o velho não quer morrer de jeito nenhum. Aí você dá aquela desculpa, estou rezando para ele poder, papai desencanar, para diminuir o sofrimento seu, né? Você dá aquela desculpa, estou rezando para o papai morrer, porque, tadinho, está sofrendo tanto. Você, né, para ficar livre logo, para deixar o velho embora. Você fala essas ondas tudo. Por quê? Porque a pessoa tem medo. Ela morre de medo. E essas pessoas, quando chegam no consultório, ela fala assim, doutor, eu já estou com 80 e poucos anos. Eu não duro muito tempo não, né? Eu falei, não sei. Minha avó morreu com 102, vai que você vai no rumo dela. Você ainda tem mais 20 anos de vida aí. Porque ela tem medo. Ela vai chegando a uma certa idade e ela fala, poxa, está chegando a morte. Aí ela tem medo. Ela começa a arrumar de motivo. Para ver se ela não está doente, ela ir no médico várias vezes. Você não tem aquela mamãe sua que você tem que levar no médico toda semana? Medo da morte. Então você tem que conversar com ela. Ó, eu já contei isso para vocês aqui, mas eu tive uma tia que aconteceu uma coisa muito legal com ela. Ela, quando chegou fazendo assim 87 anos, ela pegou, parou de conversar com a filha, com as filhas, emburrou. E as filhas, tadinhas, toda menina boa, igual essa daqui, gente boa pra caramba, assim, com complexo materno. Então. Aí, chegou lá, ô Maurício, mamãe não fala mais com a gente, emburrou. O aniversário dela é agora, de 86 anos, e ela emburrou. Aí ela levou eu no consultório. Aí chegou lá minha tia, baixinha assim, bicha brava. Aí chegou, sentou no consultório e ficou assim, olhando para mim. Aí eu pedi para a filha sair, só deixar eu e ela. E ela ficou lá, emburrada, sem falar nada. Chamava Edina. Falei, dona Edina, quer dizer que a senhora está morrendo de medo de morrer? Então o seu problema é esse. Como você vai morrer, você tem de vingar das suas filhas. E você acha que você vai vingar aqui de mim na minha consulta? Isso tudo é medo de morte, para de ser fingida. Eu não estou fingindo, não. Está fingindo, sim, senhora. Isso aí é medo de morte. Dona Edina, eu vou dizer uma coisa com a senhora. A senhora vai morrer só com 92 anos, então para de onda. Volta para casa lá, vou te dar uns remédios. 92 você morre. Mas agora vai morrer, não. Você ainda tem uns 6 anos de vida. Bora para casa. Aí passou um pouco, minha prima liga. O que você fez? Ela está ótima. Voltou, tá numa alegria. O que você falou para ela aí no consultório? Acabou o problema. Medo de morrer, tadinha. E morreu com 91. Quando a gente tem 80, a gente faz essa idade assim, eu não penso nessas coisas. Eu falo, gente, parece que eu não tenho essa idade. Eu não penso em morrer, falar, eu não posso fazer isso, não posso falar aquilo. Não é a Zenaide? Você colega da Zenaide tem. Uhum. Ótimo, então continua assim. Eu sou assim. Isso, vamos embora. O dia que ele quiser desapiar de eu do cavalo, vamos embora. Bora. Isso. É desse jeito que tem de ser vivido. Deixa a morte cuidar da morte. O problema é dela. Chega lá, já dá um jeito, dá uma dissecada. Isso, vai embora. E já vai cuidando também dessas porcarias tudo aí. Aí eu tô cuidando. Isso, então beleza. Vai arrumando. Que aí quando você morre bem pra caramba. É bom que morre, já começa a trabalhar logo. Né? Vem ajudar a gente, aí fica bem bacana. Agora olha que o irmão Áureo fala, continuando o que o Emmanuel fala. Oi. Fala. Isso, quanto tempo você precisa?
quantos anos eu tenho? Não, quanto tempo você precisa ainda? Quanto tempo você quer? Além disso, eu quero também conhecer, não é só do Pedro Baldi, eu quero conhecer também, sabe quem? Daqui a pouco ela vai, eu quero ler a literatura mundial. Quero ler, já tem um livro do Júlio Damasceno, quero ler também. Isso. Mas quanto tempo você quer ainda? Pelo menos 5. E quanto você tem? 81. Tá, então vamos rezar aqui, não vamos fechar isso para a senhora. Nós todos aqui vamos rezar para a senhora morrer com 86. Tá bom? Tá combinado? Tá combinado. Então tá. Ó, então de hoje em diante nós vamos rezar para ela. Como é que é o nome da senhora? Irma. A Irma nós vamos rezar todo dia à noite para ela morrer com 86. Tá bom assim? E você vai ler. Vou ler nem todo dia. Isso. Aí na hora que você fechar o último livro, fala, Senhor, pode me levar. Entendeu? 86. Então a gente vai dar força para ela morrer com 86. Véio. Se ela quer com 86, vamos dar a mão para ela aí. Né? Imagina todo mundo pedindo aqui, falando, gente, quem é a Irma? Vamos conservar ela lá, que tem muita gente pedindo por ela. Entendeu? É igual eu estava contando aqui com o Felipe, que eu tinha uma paciente, que um dia ela falou assim para mim, Maurício, se você falar para mim que eu tenho câncer, eu morro. Aí eu olhei para ela assim e falei assim, você está com câncer, eu não sei, pode morrer. Ela falou, mas não é possível, filho. Eu vou pedir os exames aqui, você vai fazer que você está com câncer, não sei. Ela fez de um câncer, não sei. Aí ela começou com aquele negócio, eu vou morrer. Me diz aí quanto tempo você quer viver. Pelo menos 10 anos. Então vamos pôr isso aqui. Dia, tanto, eu quero viver mais 10 anos. Pronto. É o que você vai viver. Pronto. Vou te dar os remédios homeopáticos, você vai fazer quimioterapia, vai viajar, para de onda e vamos viver. E assim foi. Completou 10 anos, ela foi no meu consultório, Maurício, por que eu não pedi 15, né? Eu falei, agora a senhora não vem com onda não. Peguei o prontuário e falei, tá aqui, ó. Você pediu 10, acabou os 10, então prepara a mala aí, que agora você vai, neninha, pode parar de onda. 20 dias depois ela desencarnou. Falei, acabou, neném, encerrou. Você pediu, viveu, bora. Mudar dela logo, né? Pra que eu fui pedir 5, né? Igual ela. Maurício. Ela falou assim pra mim, eu nem lembrava, né? Ué, não venceu essa semana os 10 anos? Falei, então, Marinha, acabou. Tá mala aí, faz logo o que tem que fazer, que agora a coisa acabou. Mas por que não foi 15, né, Maurício? 20? Falei, não, acabou, para de onda. 20 dias depois, foi embora. Acontece que nem sempre todas as experiências estão revistas. Podem ser simplesmente arquivadas na memória profunda da mente, pois não haverem sido por elas absorvidas. São os casos pendentes, ainda não encerrados, que traduzem, na maioria das vezes, realidades que a consciência não consegue aceitar. Pessoal, não deixa caso pendente na sua vida. Encerra os casos. Se você encerrou mal uma coisa, vai atrás e encerra de uma vez por todas. Não deixa coisa sem encerrar, porque depois você não consegue assimilar. Você não consegue assimilar, vai virar tumor cerebral no campo psíquico da morte. Os tumores psíquicos. Encerra as coisas, não fica presa. Um amor que não se encerrou, uma história que não foi acertada, um segredo que não foi logo revelado. Encerra com essas coisas tudo. Não deixa nada pendente na sua vida. Pega assim, ó, e vai começando a consertar eles tudo, para que a mente fica hoje. Não tem nada com o passado. Resolve as questões pendentes. Não deixa, porque isso é um problemão. E aceita também o que você é. Aceita a malévola. Aceita a fingindinha. Poxa, vamos embora, aceito. Por quê? Porque aí você não vai ficar com casos pendentes que não vai ser arquivado. E olha aqui que o irmão Ório fala, ó, a mesma coisa que o Emmanuel diz. Ó. Essa rejeição consciencial gera conflito mental interno ou indigestão psíquica, provocando no espírito o reconhecimento do erro e o consequente remorso, ou o que é pior, a orgulhosa ou cega ratificação do erro, causadora de revolta e empedrecimento.
E olha aqui que ele continua, ó. De qualquer modo, a rejeição consciencial tem como inelutável consequência a não assimilação das concentrações energéticas correspondentes às formas de pensamentos que duplificam os fatos, mantendo-os vivos e atuante na aura do espírito, a maneira de tumores autônomos, simples ou em rede, a afetarem o corpo espiritual e o lesarem. Olha como isso é sério. Vamos resolver nossas coisas hoje. Pega tudo que está pendente na sua vida. Aquele papo que você não levou, aquela conversa que você não fez. E resolve. Limpa, lava. Para que você fique livre de todo esse contexto. Que cartas? Sim, sim. Aí você pode escrever carta para todo mundo. Carta aberta ao mundo. Manda lá. Meus pacientes escrevem carta para todo mundo. Até para mim, quando fica com raiva de mim. Entendeu? Vamos colocar isso, vamos definir. E as pessoas que ainda estão vivas, vão atrás. As pessoas que já morreram, rezem e encontram no plano espiritual para resolver os casos. Fala assim, minha vida vai zerar. Que aí você não fica com aquele monte de coisa, eu chamo de penduricalhos. Os penduricalhos emotivos, os penduricalhos de lembrança, os penduricalhos de mágoa, os penduricalhos. E isso, quando chega na morte, você vai ter de resolver. Você está fechando a encarnação. Você entende que quando você morre, você vai fechar essa reencarnação? Olha, como é que você vai fechar se está tudo em si aberto? Pensa igual você quando fecha lá o Google. Você não abre um monte de janela. Na hora que você vai fechar o computador, você tem de fechar essas janelas e fechar o computador. Olha, quando você termina uma personalidade, você vai ter de encerrar ela. Se você não encerra, essas imagens ficam vivas e te consomem. Fica consumindo, sem dúvida. Fecha tudo, gente. E se precisar ir lá na pessoa, lá igual ela aqui, ó, pega o taco de beisebol, vai lá e pum, fala tudo que tem que falar, ouve tudo de volta. Mas acerta os ponteiros. Certinho? Oi. Isso, para fechar. Para fechar. Muitas vezes você está com a malévola aqui abertona. Poxa, vamos pegar a malévola e vamos dar uma fechadinha nela para poder a vida melhorar. E a gente tem que ter consciência disso, gente. Queria tanto que vocês levassem isso a sério, aplicassem na vida mesmo. Porque um ajuda o outro. Isso é uma corrente, né? Não estamos emaranhados? Na hora que vocês tudo estiver fazendo, nós tudo junto, nós vamos ajudando um ao outro, ajudando um ao outro. Até sair de tudo isso junto. O Áureo continuando. No caso do remorso, o tumor se transforma em abscesso energético, a exigir imediata drenagem no caso do empedernimento. O tumor cria carnicão e se estratifica, realimentado pela continuidade do pensamento força da mente, arrastando o espírito a longas excursões dos pendeiros da revolta, onde não raro se transforma transitoriamente em demônio, a serviço mais ou menos prolongado das trevas. Ou seja, você cria um verdadeiro abscesso mental. Que são as deformidades perispirituais que a gente vê. Não vamos querer isso para a nossa vida. Agora, quando a coisa continua, quando a revolta se cristaliza no monoedoísmo, onde as ideias fixas funcionam como escoadoras de energia, em excessivo dispêndio de forças vitais, pode o espírito chegar facilmente à perda do psicossoma, ou vaidizando-se, caso em que se reveste tão só da túnica energética mental, a maneira de semente em regime de hibernação. Aí acabou. É a pior situação do viver.
Trata as imagens. Anota as imagens que você tem e começa a tratar. Certo? E o Pietrobald fala: ainda não aprendemos a compreender que toda infração da lei é uma subversão parcial do sistema, que toda culpa que se repete estabelece a inversão das correntes da força do bem nas do mal, em nosso prejuízo. Não conseguimos ainda entender que assim nos ligamos cada vez mais à dor, colocando-nos em posição revirada, de que não é possível sair senão endireitando-a com esforço próprio. Explica-se assim tantos destinos carregados de impulsos negativos que não podem parar de nos atormentar enquanto não forem completamente exauridos. Então vamos fazer isso agora. Esperar o futuro não. E vamos corrigir o que vier do passado. Já pede a Deus, Deus vai mandando aí o que eu já fiz de porcaria, que eu vou consertar tudo. Aí sim, é possível a gente almejar algo de felicidade. Cair em culpa demanda por isso mesmo humildade, viva para o reajustamento tão imediato quanto possível de nosso equilíbrio vibratório, se não desejarmos um ingresso inquietante na escola das longas reparações. Humildade, senão não conserta. Tem de aceitar o erro. Senão, não transforma. Antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas, e que se converta, a fim de alcançar a época de refrigério pela presença do Senhor nele próprio, aí chegando, habilitar-se-á para a construção do reino divino em si mesmo. Então tudo tem jeito. Tudo tem jeito. Eu falo assim, nessa vida só não tem jeito o suicídio, que vai depender de outra vida. Mas o resto a gente conserta tudo. Certinho? Perguntas? Não, vamos embora. Deixa o Felipe aí, que a gente tem culpa de perguntar e a gente... O ciúme. Alguém tem ciúme aqui? Em Cimentinha, como é que é? Você não tem ciúme não, Cimentinha? É ruim, hein? É zelo. Safada. Chama ciúme de zelo. Olha, dentro do ciúme está aqui, ó. Narcisismo, astúcia, ciúme, ódio, tristeza, calúnia e vingança. Ele está dentro do espectro da inveja. Certo? E no ciúme, dentro do espectro do ciúme está o apego. Ó. Então vamos ver aqui o ensinamento evangélico onde está o ciúme. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus dizendo: qual é o maior no reino dos céus? Então isso é o ciúme um do outro, né? Eu quero ser o maior. Quem é o maior? É o pior de todos, né, Neguinho? É, por que, Neguinho? Porque se ele for informado da infidelidade da amada, ou ele mata ou ele suicida, ou vice-versa, ou ela ou ele. Você vê, né, Neguinho? Você tem de cuidar do seu ciúme, porque senão você vai fazer isso. Até na minha própria família de suicidar. Você fica esperto, porque o ciúme faz isso mesmo. Se o ciúme mata ou morre. Mata ou morre. Isso. Então, Neguinho, você toma cuidado. Se na sua família tem, significa que você tem. Você lembra da lição de ontem? É. Você lembra que nós experimentamos um do outro? Ele era poliglota, falava 4 línguas. Tristeza, né? No fim, suicidou. É, isso aí é triste. Entendeu, Neguinho? Você toma cuidado. Porque da sua família é sinal que você é ciumento também. Viu? Fique esperto. Aí Jesus fala que nós temos de tornar como criança. Então aqui está, ó, quem é maior no reino dos céus?
o ciúme de um para o outro. E olha bem o que ele fala aqui, ó. A carência de humildade, que no fundo é reconhecimento de nossa pequenez diante do universo, surge na alma humana doentios equidistantemente de sentimentos, quais sejam o orgulho e a cobiça, o egoísmo e a vaidade, que se responsabiliza pela discórdia e pela delinquência em todas as direções. Aqui está a vaidade, onde está o ciúme. O ciúme vem da vaidade. Sem o reflexo da humildade, atributo de Deus no reino do eu, a criatura sente-se proprietária exclusiva dos bens que a cercam, despreocupadas da sua condição real, de espírito em trânsito nos carreiros evolutivos, e apropriando-se da existência em sentido particularista, converte a própria alma em cidadela de ilusão, dentro do qual se recusa ao contrato com as realidades fundamentais da vida. Você não é dono de ninguém. Você não é dono de nada. As pessoas que casou com você só teve a infelicidade de casar com você. Entendido? Você não é dona dela. Nem dona do destino, nem dona da vontade, nem dona de quem quer que seja. Certinho? Possuídas pelo espírito da posse exclusivista, a alma acolherá facilmente o desespero e o ciúme, o desrespeito e a intemperança, que geram tensões psíquicas, das quais se derivam perigosas síndromes da vida orgânica, a se exprimirem na depressão nervosa. Você entendeu que muita depressão nasce no ciúme? E muita depressão nasce na inveja. Muito daquilo que a gente chama de depressão é inveja não concretizada. Gente, eu sei que isso é duro para quem sofre de depressão, mas essa é a verdade. Depressão é filha da mágoa, da inveja, do ciúme e do apego. E todo o processo está dentro da nossa alma. Se nós não enfrentarmos isso, não vai conseguir sair. Ah, o remédio melhora? Melhora por um tempo. Para dar tempo para você raciocinar e fazer o trabalho que tem de fazer. Mas lembra, se você tem depressão, você tem inveja, ciúme, mágoa e raiva. O que é fingido? Vem cá, fingidinho, explica, não foge não. Qual a sua tese? Então, eu vi numa palestra, agora eu não lembro o nome. E aí o palestrante falou que a depressão ela é uma doença, tipo gripe. Uhum. Tipo, não é uma assintomática, assim. Não é uma coisa psíquica a depressão. Ela é uma doença. Esse palestrante você viu ele onde? Isso aí é o modo simplista de ver as coisas. Esse é o modo simplista de ver as coisas. Quando eu explico assim, é uma doença. Melhor ainda se eu falar assim, genética. Porque eu não tenho nada a ver com isso, é genética. Tadinho de mim. Virose. E o vírus chama Ser Vergonhíssimos. Ataca todo sem vergonha. Não, toda doença tem uma causa psíquica. Toda doença é fruto de um processo psíquico. Vocês viram aqui. Posso mostrar 300 dessas para vocês. E o aspecto princípio da depressão é isso que eu falei para vocês. Inveja, mágoa, ciúme, posse e raiva. Fora disso, é cantiga para boi dormir. Então nós temos de enfrentar isso. Estamos com depressão? Está na hora de enfrentar esse processo. Não, mas então eu não vou tomar o remédio? Toma, porque vai te ajudar em um determinado momento.
Até você resolver psiquicamente o processo. Mas não pensa que remédio vai te curar, porque não cura de jeito nenhum. Por isso que muitas vezes o depressivo suicida, para poder vingar. O suicídio é uma vingança. Coitado, né? Fica preso na mágoa disso tudo. Agora entenda que quando Jesus está falando de humildade, isso aqui que Emmanuel fala, olha que bacana. Humildade não é servidão, que a gente confunde. Olha o que ele fala. É sobretudo independência, liberdade interior, que nasce das profundezas do espírito, apoiando-se a permanente renovação para o bem. Então é igual o Krishnamurti falou lá. A humildade é liberdade. A gente interpreta a humildade como submissão, como ser bonzinho, como aceitar tudo. Quer aceitar tudo, cara? Pega o taco de beisebol e roda em quem quer fazer você aceitar tudo. Porque isso não é humildade. Isso não é bondade. Ah, depois a pessoa compreende. Que compreende o quê? O cara é orgulhoso. Pega o taco de beisebol e rompe na orelha dele. Por quê? Porque na hora que você fizer isso, você vai buscar sabendo que a humildade é liberdade, não é outra coisa não. E humildade é força. Quando você está escolhendo a humildade é porque você tem força suficiente para lidar com esse processo. Aquela passagem do Evangelho, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, perdoa os teus inimigos, 7 vezes, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, essas coisas do Evangelho. E a gente está ali, aguentando mais um pouco, mas querendo reconciliar. Tá? Não. E o outro lado, nada. Nada, então você tem que pegar a mão na orelha dele. Lembra que a lição do Evangelho é um caminho. Eu não vou reconciliar com o safado do Zé, que não quer reconciliar com nada. Só quer abusar de mim. Ué, eu vou meter a mão na orelha dele. Que conversa merda. Não, o que? Eu vou meter a mão na orelha dele, ele precisa ouvir. Agora, não vou vingar. Mas eu vou chegar aqui no Zé, vem cá, cara. Te emenda não para você ver. E hoje, de hoje em diante, não vou fazer mais nada disso. Entendido? Então, quando ele fala perdoar, é não carregar a mágoa, não carregar o ódio, não carregar a vingança. Não é falar assim, suporta, filho, ele vai te bater 1000 vezes. Ai, tadinho dele. Que conversa fiada. É por isso que está aqui o Emmanuel falando. Cultivá-la é avançar para frente, sem prender-se, é projetar o melhor de si mesmo, sobre os caminhos do mundo, é olvidar todo o mal e recomeçar alegremente a tarefa do amor cada dia. Isso que é humildade. Certinho? Olha que bacana isso aqui. Tudo de Emmanuel. Como se interpreta o ciúme no plano espiritual? O ciúme propriamente considerado, nas suas expressões de escândalo e de violência, é um indício de atraso moral ou de estacionamento no egoísmo. Cadê a zelosa? Você viu que a zelosa é esperta, astuta. Ela foi falar, Zé, eu vou ler para você aqui, nós dois juntinhos aqui. Ó. O ciúme, propriamente considerado, nas suas expressões de escândalo e de violência, é um indício de atraso moral ou de estacionamento no egoísmo. Viu, zelosa? Dolorosa situação que o homem somente vencerá a golpes de muito esforço na oração e na vigilância, de modo a enriquecer o seu íntimo com a luz do amor universal, começando pela piedade para com todos que sofrem e erram, guardando também a disposição sadia para cooperar na elevação de cada um. Cara, é uma luta. Então encara seu ciúme. E não vem com essas historinhas que o ciúme faz parte do amor. Amor não tem nada disso.
E o ciúme faz parte da sem-vergonhice sua. A companheira intransigente e obsedada a envolver-te em farpas magnéticas de ciúme não é outra senão a jovem que outrora embaíste com falsos juramentos de amor, enredando-lhe os pés em degradação e loucura. Você imagina o coitado do Zé na vida que vem. As mulheres que ele enganou tudinho vai voltar para ele. E vai ser aquela ciumenta para perturbar a vida dele. Ciúme, olha aqui o que o Cornélio Pires diz. O amor em si vem de Deus, mas se vir amor terreno, é gerador de ciúme, comparável a veneno. Fotografia lá da Zelosa. Viu aí, Zelosa? Olha lá, veneno, meu irmão. E veneno difícil. O pensamento gera inevitavelmente o sentimento de posse. Aquela ânsia de posse que conscientemente ou inconscientemente nutre o ciúme. Onde está o ciúme, naturalmente não pode estar o amor. E, no entanto, pela maioria das pessoas, o ciúme é considerado um sinal de amor. O ciúme é o resultado do pensamento, uma reação do conteúdo emocional do pensamento. Quando vemos contrariado o sentimento de possuir ou de ter sido possuído, fica-nos um vazio, de tal ordem que a inveja vem preencher o lugar do amor. Viu aí? Então olha lá, ó, pra você ver como é que vem da inveja. E é o vazio, né? E o Krishnamurti continua. Terá surgido essa dualidade porque acreditamos que se pensarmos no oposto da violência, no oposto da inveja, do ciúme, da mediocridade, isso nos ajudará a libertar-nos dessas coisas? Servimos os opostos como se de uma alavanca para nos livrarmos do que é, ou trata de uma fuga à realidade. Ah, não, eu não vou ser mais ciumenta. Não, sou ciumenta. E a partir daí eu vou investigar o meu ciúme. Sou invejosa e vou investigar minha inveja. Sem onda. Eu acho essa imagem aqui muito legal. Nós somos assim, gente. Tem outros campos na nossa alma. Ó. Muitas vezes nós estamos aqui, mas tem outros campos maravilhosos dentro de nós. O ciúme, como orgulho, é produto da mente, mas não é amor. O amor e o processo da mente não podem ser ligados por nenhuma ponte, não podem ser unificados. Quando predomina as sensações, não resta espaço para o amor. E assim as coisas da mente enchem o coração. Dessa-arte, o amor se torna o desconhecido, uma aspiração que cultivamos e adoramos. Transforma-se num ideal para o nosso uso, ou uma crença que abraçamos, e os ideais são sempre projetados do eu. Então a mente assume a direção e o amor se torna uma palavra, uma sensação. Torna-se comparativo. Eu amo mais e tu ama menos. Mas o amor não é pessoal nem impessoal, é um estado de ser, de onde está completamente ausente a sensação transformada em pensamento. Você vê algo que está muito além. Não é nada disso que a gente fala aqui. E aí Emmanuel diz, só a compreensão da vida, colocando-nos na situação de quem errou ou de quem sofre, a fim de iluminarmos o raciocínio para análise serena dos acontecimentos, pode aniquilar o ciúme no coração, de modo a cerrar-se a porta ao perigo, pela qual toda alma pode atirar-se a terríveis tentações com largos reflexos nos dias do futuro. Pessoal, não vai dar tempo para me falar o apego, que faz parte do ciúme, mas eu quero encerrar com essa poesia aqui, ó. Isso aqui é lindo. Dos anelos de meu coração, olha, minha casa está pronta e bem abastecida, e agora sou livre. Para iniciar a viagem, como o rio potente conhece, desde a sua nascente, a meta de sua longa jornada. Eu também conheci a meta. Assim como em tempo do inverno, a árvore desnuda
conhece as alegrias da vindoura primavera, eu também conhecia a meta. Desde as mais remotas antiguidades, desde as origens da terra, eu conhecia a meta final de todas as coisas. Olha, só um instantinho. Olha, é chegada a hora que eu aguardava. Liberto estou da vida e da morte. Tristeza e prazer já não me vistam. Liberto estou do apego na afeição, emancipado do mito dos deuses, como o luar claro e sereno das estações das colheitas. Assim sou na minha libertação. Simples como a terra tenra folha, pois em mim tenho guardado muitos invernos e muitas primaveras. Como as gotas de orvalho é filha do mar, assim também nasci no oceano da libertação, como o rio misterioso que no largo mar se lança, adentro me lancei, no mundo da libertação, a meta que eu conhecia. Então, essa é a nossa meta, nos libertar. Isso. Então, é ali nos libertar de nós mesmos, libertar do que somos, de secar o que a gente tem. Não aceita viver assim, gente. Não aceita. Não aceita viver dessa forma. Nós podemos aproveitar muito a nossa vida para que a gente faça isso, chegar no oceano da nossa libertação, descobrir mundos que a gente nem sabe que existem dentro da gente. E Jesus mesmo disse, olha, na casa do meu pai tem muita morada, a casa do meu pai é o Espírito, gente. Não é universos, como a gente interpreta, não é mundos. A única casa é o Espírito. Tanto é verdade que Paulo de Tarso fala, não sabeis que vós sois templos do Senhor? E que o Espírito do Senhor habita em vós? Então as muitas casas, na casa do meu pai, é o nosso mundo íntimo. O resto é tudo periférico. Então, se nós temos muitas casas dentro de nós temos de descobrir que existem casas além do pensamento, existem casas além das emoções, existem casas que a gente nem sonha. É um universo que a gente tem dentro da nossa alma. E a gente fica preso no pensamento, na emoção, na repetição, na mente mecânica, e vivemos isso aí durante 1 ano, 2, 10, 15, 20, 30, 40. E achamos desculpa para tudo. E quando a gente morre, todos esses conteúdos voltam-se contra nós. E nós ficamos presos, pedindo a Deus para recomeçar. Espero que a nossa experiência junto aqui, ontem e hoje, nos ajude a enxergar um pouquinho que é possível mudar. E é nessa mudança que eu espero que a gente faça. Porque se a gente fizer junto, eu tenho certeza que seremos felizes um dia juntos pelo campo da liberdade. Obrigado por tudo. Nós agradecemos a presença de todos vocês e ao encerrarmos as comemorações do 77º aniversário do Vicente Paulo, pedimos ao próprio Vicente Paulo que nos abençoe nessa tarde, trazendo muita paz ao nosso coração. Ao Maurício e à Silvia, o nosso carinhoso abraço, na certeza que logo, logo estaremos juntos lá em Goiânia, visitando o IBS, e também que eles levem o nosso afeto, o nosso carinho, porque tu te tornas responsável por aquilo que conquistas. Muito obrigado.